volta com o programa e ainda no bate-papo com Érica Jardim, que é médica veterinária responsável técnica da área de apicultura e meliponicultura da Seagro. Vamos falar agora sobre a polinização das abelhas. Érica, qual que é a importância das abelhas, que as abelhas fazem para a polinização, como que elas contribuem também de forma sustentável para a segurança alimentar? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 60% dos brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. E aí a gente pode utilizar a apicultura e a meliponicultura como ferramentas de combate à fome. Então é um tema que a gente vem trazendo nas discussões. Ano passado a gente fez um grande seminário a respeito disso, né? E justamente para tentar encontrar ferramentas, né, que possam fazer com que o produtor, além da produção de mel, né, do apicultor, além da produção de mel, que ele possa ter outras formas também de trabalhar essa apicultura e essa meliponicultura. E a contribuição da abelha para a questão da produção de alimentos é muito grande, né? Porque cerca de 70% de tudo que a gente consome é polinizado, né, pela abelha. A grande maioria das culturas que a gente conhece são polinizadas por abelhas. É mesmo? Explica melhor isso aí para a gente agora, porque a gente vê que culturas como café, cultura como canola, girassol, a própria soja, elas têm sofrem um impacto muito positivo quando a polinização é feita por esses insetos. Então, a gente pode ter uma melhoria de produtividade de cerca de 30%, né, o que faz com que melhore a produtividade, aumente a produção, e essa produção pode, então, atender a uma demanda maior. Então, atendendo essa demanda maior, a gente vai estar, de alguma forma, contribuindo com o combate à fome, né? Tanto no Brasil, que é um problema sério, que voltou, né, como no mundo todo. Érica, e a gente sabe que a produção de abelha também pode ser uma alternativa de uso sustentável para os pequenos produtores, principalmente, e para áreas de reserva, áreas de preservação permanente. Isso torna um mercado promissor para o agricultor? Com certeza. O Tocantins, ele tem, a gente sabe, né, a agropecuária como seu grande produto, né, de exportação. A soja e depois a carne são os grandes produtos aí que fazem parte da pauta de exportação. E a gente pode fazer com que a apicultura e a meliponicultura contribuam para essas cadeias, tanto para agricultura, até como para a pecuária, se a gente utilizar a apicultura como um componente de um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. A gente pode colocar a pecuária nesse sentido, porque a abelha é animal, né? Então, a gente pode estar trabalhando com a apicultura junto com as florestas de eucalipto, né? Para que a gente possa melhorar a produtividade, mas também produzir mel, né? E fazer com que a produção do eucalipto seja cada vez mais sustentável. E aí a gente vem de encontro também com uma problemática mundial, que é a questão da mudança climática, né? Então, a gente pode estar reduzindo essa emissão de gás carbônico, né, de gases de efeito estufa, porque não é só, né, o gás carbônico, à medida que a gente pode melhorar a produtividade do setor agrícola, né, sem precisar abrir novas áreas. Então, a gente não precisa desmatar, a gente não precisa queimar, a gente pode utilizar as áreas de preservação ambiental, as áreas de florestas plantadas e fazer integração com as diversas culturas aqui do Tocantins. Isso, então, os produtores que queiram produzir as abelhas dentro das áreas de reserva legal que eles têm, dentro das APPs, eles têm que ter uma licença para isso, ou eles podem só cultivar, no caso, a abelha de origem natural, né, que são as abelhas nativas, ou as abelhas com ferrão também, eles podem fazer isso naturalmente ou precisa de uma licença? Explica sobre essa questão para esclarecer para os... Isso ainda é muito novo, tanto no Brasil, né, quanto aqui no Tocantins, mais novo ainda. A gente tem um projeto aqui no norte do Tocantins que trabalha com celulose e com apicultura, né, através do eucalipto, a produção de celulose, e eles colocaram agora as abelhas,
programa Colmeias, né, para fazer esse tipo de integração. Primeiro, aquele apicultor que está cercado por uma área agrícola, né, e que, portanto, está perdendo a sua área de produção, porque a agricultura usa fertilizante, usa defensivo, né, e isso atrapalha a apicultura, sim, seja da apis quanto das abelhas nativas. Mas, se ele fizer uma parceria com o agricultor, para que ele coloque nas áreas de preservação ambiental, ou na própria lavoura, seja de melão, seja de melancia, seja de morango, seja das oleaginosas, né, porque isso tudo pode ter a contribuição da apicultura, ele vai primeiro precisar firmar uma parceria com o produtor, né, com o agricultor que está lá produzindo essas culturas. A partir daí, se ele for trabalhar com apicultura, ou se ele for trabalhar com meliponicultura, ele tem que seguir todos os critérios de sanidade, né, da parte ambiental, das licenças ambientais, né, para que ele possa não estar incorrendo em nenhuma ilegalidade. Né, mas é plenamente possível e é mais um trabalho, mais um serviço que a abelha pode prestar, né, para o ser humano e para a humanidade. Então, é uma outra oportunidade, porque às vezes a gente fica, né, na dicotomia, a gente vai produzir ou a gente vai proteger o meio ambiente, né? Não há necessidade mais disso, porque o Brasil já tem tecnologia suficiente para produzir com preservação. Então, a gente só tem que melhorar a nossa capacidade de internalizar esses conceitos, né? De não achar que são conceitos totalmente opostos. Não, o mundo quer se alimentar sabendo que o meio ambiente está preservado. E produzir assim, né? Sim, sim. E a gente sabe que hoje existem muitas alternativas de produção sustentável sem precisar de desmatar. E essa inclusive, é uma, né? A apicultura. E aí você falou aí também sobre essa parceria do grande produtor e o pequeno produtor. E aí me vem a pergunta, o grande produtor também produz mel, só essa atividade? Ele pratica só essa atividade ou ele só faz essa parceria porque ele tem um outro interesse em produção agrícola maior, como você falou, um produtor de oleaginosas, como soja, por exemplo? Ele produziria mel ou ele... Como que está isso no estado aqui? A gente tem um grande produtor de mel ou só quem trabalha com mel são os pequenos? Normalmente, quem trabalha com mel são os pequenos agricultores familiares. Porque é uma atividade, como a própria colmeia né? Cada abelhinha faz a sua parte para poder produzir esse mel, essa própolis, essa geleia real, esse pólen. Então, normalmente, a apicultura também é conduzida nesses moldes coletivos, né, comunitários. Agora, os grandes produtores de mel do Brasil que exportam, aí realmente eles produzem mel em escala, né, comercial, de forma bastante profissional, mas mesmo os pequenos aqui no Nordeste também se juntam e conseguem exportar esse mel. Agora, para o agricultor, né, normalmente ele vai querer melhorar a sua produtividade, a produtividade da sua lavoura. Então, o interesse dele não é o mel. Então, a parceria é nesse sentido. O apicultor coloca a caixa para que aumente a produtividade do agricultor, mas, em cima disso, ele também está colhendo mel. Então, ele está ganhando dinheiro com o mel, caso esse mel também seja feito dentro de uma norma, porque se for mel que esteja contaminado com algum defensivo, né, ele não vai poder ser comercializado. Mas a gente também já tem manejo para isso. Então, a hora de se colocar o fertilizante, o defensivo, a hora que se aplica determinado produto, como se aplica, a quantidade que se aplica, obedecendo esses critérios, esse mel produzido em cima dessa lavoura pode ser consumido. Mas mesmo que essa produção não obedeça esses critérios, o apicultor está ganhando dinheiro alugando a sua caixa. Então, aquele apicultor que está perdendo área porque está vendo a agricultura tomando, né, a sua área, ele pode ganhar dinheiro alugando a sua caixa para melhorar a produtividade do agricultor. Então, já existe essa atividade também como forma de renda
para os produtores que trabalham essa parceria com o grande. Com certeza. E ele ganha sem precisar trabalhar com o mel em si, mas só alugando a caixa. Exatamente, exatamente. Érica, e essa questão da Apis mellifera, da melipônia, também o mercado é a mesma coisa? Ou quem trabalha com a melipônia, você já falou que a produção é menor, né? A abelha sem ferrão tem uma produção menor. Mas o mercado aceita o mesmo produto, o produto que é diferente da mesma forma? Ele consegue identificar o que é da Apis mellifera, o que é da abelha com ferrão? Eu, como consumidora, como que eu posso identificar um mel? O mel que vai estar no mercado, ele tem que estar identificado através do rótulo, né? Normalmente, o sabor não altera? Não, o sabor não altera. O sabor do mel, ele altera... O mel tem vários sabores, porque depende da flora, depende da flor. Tanto cor quanto sabor são totalmente diferentes um do outro, né? Porque o mel produzido através da laranjeira lá em São Paulo tem um sabor, do eucalipto tem outro, o nosso mel silvestre tem outro, seja da Apis mellifera ou da melipônia. Então o que dá sabor ao mel é a espécie da flor que ele cultiva. Exatamente. Ele cultiva o mel. Exatamente, porque ele vai buscar lá na então, flor o néctar. néctar. Cada região tem um produto diferente, com sabor diferente. Porque com aqui certeza. nós temos uma região de cerrado, né? Então, o sabor aqui vai ser das flores que tem aqui. Com certeza, né? E também a cor. A gente pode ter um mel totalmente límpido, claro, né? Que é o mel que o japonês gosta mais. Como a gente pode ter esse mel escuro do caju, que o pessoal diz assim, esse mel é forte, porque olha a cor dele. Mas não é. A composição, o valor nutritivo é o mesmo. O que altera é a cor em função da flor que ele foi buscar, que a abelha foi buscar para fazer esse mel, né? Então, no mercado, o que vai ter lá é se é mel de abelha sem ferrão, se é mel de jataí, se é mel de uruçu, ou se nem fala que é mel de apis, né? Fala mel, produto mel, né? Agora, como a gente produz muito mais mel de apis, o valor dele é menor. Como a gente produz muito menos mel de abelha nativa, o valor dele é muito maior. Então, um frasquinho de... aqueles pequenininhos de 100 ml, né? Você pode comprar até R$50, dependendo da espécie de abelha. Então, ele é um mel muito mais, com valor agregado muito maior, né? Porque ele é raro, porque é difícil de você ter, né? De você produzir. Não difícil em função do manejo, mas difícil em função da quantidade. São enxames muito menores, sim, que produzem muito menos. Então, o que você conseguir tirar, né, e conseguir vender, você vai ganhar muito mais do que, né, se for comparar a mesma quantidade com a abelha melífera, né, com a Apis. Tá aí uma dica importante que a Érica acabou de falar aqui, para a gente observar. Não pela cor, né? Porque eu mesma já tive essa impressão de que o mel clarinho, ele não é um mel puro, não é um mel verdadeiro, que é um mel com mistura, com açúcar. E quando, na verdade, o que classifica o mel como, pela sua qualidade é a flor, né? E aí, tá aí essa instrução aí que nós estamos recebendo aqui da nossa profissional especialista em mel, a médica veterinária Érica Jardim, que está trazendo aqui essas informações que a gente, como consumidor, às vezes tem dúvidas e não sabe, né? Então, são muitas as pautas aqui para discutir sobre apicultura, sobre mel, mas a gente conseguiu aqui esclarecer muita coisa boa, principalmente que é possível a gente produzir mel até dentro do apartamento, isso é muito bom, e que a gente pode produzir o nosso próprio mel, né? Comer o mel saudável. E fica a dica aí do mel das abelhas sem ferrão, que é um mel diferenciado, um mel praticamente orgânico. Érica, você quer falar mais alguma coisa aí para finalizar, porque o nosso tempo está encerrando, mas eu tenho certeza que você tem muito mais coisa para contar. Dizer que o mel da abelha sem ferrão hoje é trabalhado muito pelos grandes chefes de gastronomia. Então é um produto que tem tudo para alcançar mercados assim, nichos de mercado e mercados que paguem muito bem por esse mel. Então a gente precisa investir nisso também, mas também pensando na segurança alimentar e na contribuição que a gente pode dar para as mudanças climáticas.
E só agradecer a vocês, o programa, né, dizer que foi um prazer, que estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada, Érica. Nós é que agradecemos. Ficamos muito satisfeitos com a sua presença e as portas estão abertas para você voltar quando desejar. E a gente tem muito mais assuntos para falar sobre mel e sobre abelha, né? E, infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua presença, agradeço a sua audiência, convido você para estar conosco e nos seguir nas nossas redes sociais, @Amanda Oliveira, jornalista, e Rede TV, _TO, e também Jornalismo Independente, Jornalismo Independente. Fica com a gente nas próximas edições, o programa vai ao ar nas terças, quinta e no sábado. Até a próxima edição. Tchau, tchau.